China Len é alguém que ama profundamente o mundo da esgrima e da magia desde jovem. Ele sempre foi encantado por jogos e novelas de fantasia. Qualquer história sobre um mundo de fantasia poderia mantê-lo acordado por dias a fio, completamente absorvido por ela. China é atualmente um estudante universitário do 4º ano. Ele olha para a tela do computador à sua frente e comemora. Finalmente, ele completou sua tarefa. Ele sorri e pensa consigo mesmo que este pode ser o registro de conclusão mais rápido do mundo. Enquanto China está ocupado procurando por um novo emprego todos os dias, apenas nos fins de semana ele pode se envolver completamente no jogo recém-lançado. O jogo se chama A Lenda dos Sete Heróis, Parte 2, um famoso RPG de fantasia mundial. A história gira em torno da jornada dos descendentes dos heróis que uma vez derrotaram o Rei Demônio. Eles lutam contra aqueles que conspiram para ressuscitar o Rei Demônio na academia. Especificamente, nesta segunda parte, mais histórias dramáticas explodem do que nas anteriores. O melhor amigo do personagem principal matou uma garota conhecida como a Santa, desencadeando um grande caos em um país que serve de palco para o drama. Enquanto muitos mistérios sobre esse incidente permanecem sem solução, o imperador finalmente ordena a execução de seu melhor amigo. A história continuará na terceira parte. China abre o celular e começa a navegar em um site. Ele percebe que muitas pessoas já completaram este jogo. China percebe que, de fato, o personagem do melhor amigo é o manipulador nas sombras. Ele decide dar uma volta pelo jogo para ver se há alguma habilidade oculta. Uma espada de demônio convocada aparece na tela. China está curioso se há outros personagens que usam essa habilidade. Ele está prestes a clicar para entrar quando algo estranho acontece. O corpo de China gradualmente perde toda a força, e sua mente gira. Quando ele abre os olhos novamente, ele vê uma cena desconhecida. Um estranho o elogia por parecer robusto. Há também uma mulher deitada ao lado dele, falando suavemente e alegremente, dizendo que seu filho nasceu com segurança. China não tem ideia do que está acontecendo. Ele não consegue ver claramente ao seu redor, nem pode mover seu corpo à vontade. Outra pessoa pergunta à mulher na cama se ela deu nome ao jovem mestre. A mãe diz gentilmente que o nome de seu filho é Len Ashton. China percebe que Len Ashton, na parte 2 de A Lenda dos Sete Heróis, é o líder que causou muita turbulência. Antes um amigo próximo e agora um traidor do personagem principal, suspeito de ser o mentor por trás do vilão. China, infelizmente, agora se tornou esse personagem desde sua reencarnação como Len Ashton. O tempo voou rapidamente, e em pouco tempo, 7 anos se passaram. Inicialmente, ele estava muito animado e não conseguia aceitar essa realidade, mas aos poucos desistiu e se aceitou como Len. Ele descobriu que, após a reencarnação, ao simplesmente entoar um feitiço, um quadro de status aparece na frente dele, mostrando muitas coisas. Ao examinar o status de Len, ele pensou que nunca ouviu falar de uma habilidade chamada de invocar espada de demônio. No entanto, o elemento intrigante deste jogo é a existência de habilidades ocultas. Entre elas estão habilidades únicas que apenas indivíduos especiais podem usar, e Len tem certeza de que invocar espada de demônio é uma dessas habilidades. Atualmente, ele só pode invocar uma espada de madeira. De acordo com a coluna de explicação, usar a espada de demônio invocada aumentaria a experiência da habilidade de invocação de espada de demônio, juntamente com seu poder. Len pensou muito sobre isso. Em última análise, não importa o que faça, possuir esse poder terá, sem dúvida, uma conexão profunda com o mundo da lenda dos heróis. Em resumo, seu futuro definitivamente terá um futuro. Ele deve evitar a todo custo. Len pensa que, se o pior cenário acontecer, ele precisa se proteger, deixando isso de lado. Desde sua reencarnação, ele tem treinado secretamente magia e aprendendo diligentemente o conhecimento deste mundo. Em um belo dia, o pai de Len entra vindo de fora e pergunta se ele atingiu a idade para tentar empunhar uma espada. Ele diz para ir ao depósito e escolher uma espada de madeira para treinamento que ele goste. Depois de encontrar uma espada adequada, Len treina diligentemente com seu pai todos os dias. As habilidades físicas de seu corpo reencarnado eram tão altas que ele ficou surpreso. No entanto, ele não podia escapar do fato de que tinha apenas 7 anos. Portanto, durante a primeira sessão de treinamento, Len não conseguiu continuar por nem meia hora. Seu pai veio encorajá-lo, dizendo que, para a primeira vez, ele já tinha se saído muito bem. Graças ao uso da espada de demônio de madeira, os pontos de experiência de Len também aumentaram significativamente. Ele praticou diligentemente por muito tempo, e finalmente chegou o dia em que sua habilidade de invocação de espada de demônio estava prestes a subir de nível.
Devido ao treinamento excessivo, Len tinha as mãos cheias de arranhões, o que entristeceu profundamente sua mãe. Ela o repreendeu, dizendo que um treinamento tão rigoroso deve ter sido ideia de seu pai, mas ela não conseguiu esconder sua alegria ao ver o amor de seu filho pela espada. Como a família deles havia protegido essa cidade por gerações, naquela noite, Len pensou em sua família, sua casa no mundo real, que não existia mais após o divórcio de seus pais. Se possível, ele queria que os três vivessem felizes no presente, o que também era seu maior desejo. No território do Império Leomel, na cidade norte de Clausel, o comandante Vius entrou e viu a jovem senhora parecendo desanimada. Ele perguntou se algo havia acontecido, e ela disse que estava apenas um pouco entediada com seu treinamento. Eles viram seus subordinados por perto, todos derrotados pela jovem senhora, e ele entendeu o problema. Parecia que eles não eram mais oponentes dignos para ela. Vendo-o de armadura, a jovem senhora perguntou ansiosamente se algo tinha acontecido. Vius mencionou uma missão para subjugar bestas perigosas, dizendo que um monstro particularmente perigoso havia aparecido. Voltando além, 3 anos se passaram desde seu primeiro aumento de nível. Graças ao aumento de sua habilidade de invocação de espada de demônio para o nível 2, ele agora podia ver os efeitos do nível 3, mas os pontos de experiência necessários para subir de nível aumentaram drasticamente. Ele pensou que sua progressão provavelmente seria estagnada por um tempo. Já que não podia treinar todos os dias, não havia outra maneira. Mas suas habilidades de combate atuais eram suficientes para viver pacificamente nesta vila. Neste dia, o comandante cavaleiro Vius, um barão, visitou sua aldeia. Ele se desculpou primeiro com todos por sua chegada repentina. Como Len sabia, o barão era o senhor que governava esta terra. Seu pai também era um cavaleiro enviado pelo barão para proteger esta vila. Foi a primeira vez que ele viu um cavaleiro de armadura, e ele se perguntou o que havia acontecido, não deixando sua curiosidade durar muito. Vius revelou que um grande incidente havia ocorrido nas proximidades, causado por um monstro. Muitas aldeias foram atacadas e houve até fatalidades. De acordo com testemunhas, era um monstro parecido com uma besta, rápido como o vento. Para exterminá-lo, Vius havia estado investigando as áreas circundantes, mas até agora não havia traços. Ele veio aqui para lembrar o pai de Len de ficar vigilante nos próximos dias, pois o monstro poderia chegar ao nível D. Para se preparar para qualquer cenário, ele aumentou a guarda nas aldeias. No entanto, devido à distância, provavelmente levaria mais 20 dias para eles chegarem aqui. Vius se desculpou com os aldeões, prometendo tentar agilizar a chegada deles. Após o aviso do comandante cavaleiro, o pai de Len continuou caçando continuamente para reduzir o número de javalis, o que atrai o monstro. Em uma noite, Len se sentou com seu pai, preocupado com ele trabalhando demais ultimamente. Ele se ofereceu para ajudar seu pai na caça, mas ele discordou, insistindo que deveriam lidar primeiro com o monstro. Ele também pediu desculpas ao filho por não poder treinar espada com ele e agradeceu sua ajuda com os afazeres domésticos. Sentado ao lado de seu pai, Len pensou em como seria maravilhoso se tudo continuasse sem problemas. Ele não queria perder a vida pacífica que tinha 10 anos. Infelizmente, na 10ª noite da caça de seu pai, o desastre se abateu sobre Len. Ele e sua mãe encontraram seu pai inconsciente e sangrando. Ainda pior, Len sentiu algo perigoso se aproximando. Sua premonição estava certa. Uma matilha de javalis os atacou. Len sacou sua espada para lutar e proteger sua mãe. Ele não conseguia acreditar que estava conseguindo lutar contra eles. Talvez fosse devido ao seu treinamento e à posse da habilidade. Eventualmente, eles conseguiram trazer seu pai de volta para casa. O ancião da vila veio rapidamente verificar, e felizmente, ele estava fora de perigo por enquanto. Len ficou aliviado. Era bom que nada pior tivesse acontecido. Ele sabia que seu pai não poderia ter sido atacado por essas bestas fracas. Ele estava certo de que seu pai tinha encontrado o monstro sendo caçado. Len não sabia se a besta ainda estava na floresta. Com mais 10 dias até a chegada dos reforços, a vila estaria em perigo se a besta entrasse. Len se perguntava o que poderia fazer agora. Na manhã seguinte, ao amanhecer, Len foi para a floresta para encontrar os javalis de ontem. Felizmente, eles ainda não haviam sido comidos por outros monstros, o que seria terrível se atraísse a besta para cá. Len ficou surpreso ao ver a pulseira em seu pulso absorvendo pedras de mana de dentro do animal. Ele percebeu que só podia absorvê-las se derrotasse as criaturas pessoalmente. Len voltou para casa e disse à sua mãe que, a partir de amanhã, assumiria as responsabilidades de seu pai. Durante esse tempo, é claro, Len sabia que essa tarefa era extremamente perigosa, mas como membro da família Ashton,
era seu dever proteger a todos. Além disso, seu pai estava gravemente ferido, e ele era o único na vila capaz de lutar. Depois de obter a aprovação de sua mãe, tudo correu bem para ele, e ele trouxe de volta um grande número de javalis para a vila todos os dias. Len estava ansioso para desbloquear o próximo nível da espada, o que não demoraria muito. Como de costume, após a caça, ele visitaria seu pai. Hoje, ao chegar, ele recebeu a notícia de que a condição de seu pai se tornou crítica, e o curandeiro da vila havia ficado sem ervas. Sua mãe chorou, temendo que o remédio restante durasse apenas até a noite. Len perguntou ao curandeiro onde as ervas poderiam ser encontradas. O curandeiro disse apressadamente que não havia nenhuma naturalmente disponível nas proximidades. Elas costumavam crescer sob a rocha surgir na floresta, mas morreram no ano passado devido ao frio. Após ver a aparência das ervas, Len se infiltrou na floresta quando ninguém estava prestando atenção. Ele sabia que era extremamente perigoso entrar na floresta à noite, mas se não o fizesse, seu pai não sobreviveria. Len sabia que não era hora de hesitar. Quando chegou lá, de fato, não havia ervas sob a rocha, então ele usou magia natural para subir nela. Ele ficou aliviado ao descobrir que essa erva ainda não havia se extinguido, e com a quantidade que colheu, certamente salvaria seu pai. Então, Len teve uma má premonição quando viu ossos de animais na rocha. Ele se afastou apressadamente, mas, no final, encontrou o monstro caçador, o lobo Wolfen. Wolfen era um ladrão de lobos, uma espécie rara conhecida como um indivíduo único e era uma das principais forças na classificação de derrotá-lo poderia render itens raros. Len fez o possível para fugir, percebendo que correr assim não funcionaria, sua velocidade era esmagadora. Mas a diferença não era apenas essa, ele também podia usar magia do vento. Wolfen tinha o hábito de usar o vento ao redor de seu corpo para criar mãos invisíveis e roubar itens. Naturalmente, também podia criar ataques mágicos com essa habilidade. Len sabia que não era um oponente adequado para ele, mas também percebeu que não conseguia escapar. Ele começou a pensar em maneiras de lidar com isso. Seu poder de ataque atual com magia natural era muito baixo, a única maneira era se aproximar e lutar. Len estava preocupado que, se falhasse, não teria outra chance. Ele descobriu de repente que uma das pernas do lobo estava ferida. Len pensou que seu pai deve tê-lo ferido, permitindo que ele escapasse, e foi por causa desse ferimento que ele não atacou a vila recentemente. Len sentiu que seu pai havia cumprido seu dever como cavaleiro, portanto, não podia desistir aqui. O lobo se aproximou novamente, e ele decidiu usar magia natural. Ele rezou silenciosamente para que apenas o parasse por um momento. Desta vez, ela realmente parou o lobo, mas sua espada não era forte o suficiente e quebrou ao atingir. Len perguntou se poderia convocá-la novamente. A recriação da espada havia consumido muito de sua mana. Se ele continuasse assim, perderia a consciência. Ele pensou em usar as ervas para se recuperar, mas então não haveria o suficiente para seu pai. Ele se forçou a não esquecer que estava ali pelo seu pai. Len sabia que sua mana atual era muito baixa. Ele precisava chegar rapidamente onde tinha matado os javalis selvagens, absorvendo mana de apenas mais 3 pedras. Ele seria capaz de desencadear a espada demoníaca de ferro. Len decidiu apostar nessa decisão, já que a espada de madeira não era suficiente para derrotar o lobo. Com toda a força de vontade que lhe restava, ele tinha que salvar seu pai a todo custo. Ele gritou, recusando-se a perder. Enquanto corria para os javalis mortos, o lobo continuou a persegui-lo. Justo quando terminou de absorver a mana, o lobo o mordeu. Len usou a força recém-adquirida para empurrar a espada para fora da boca do lobo. Um raio de luz perfurou o corpo do lobo. Len segurou a espada, incapaz de acreditar que era a espada demoníaca de ferro. Ele a viu absorvendo a pedra de mana de Wolfen. Len desabou ao lado do lobo, sentindo que tudo estava terrível. Ele não conseguia mais mexer o corpo. Um grupo de pessoas, atraídas pelo barulho, chegou e ficou surpreso ao encontrar um garoto lá. Eram cavaleiros de Clausel, que chegaram a tempo para levar Len de volta. O líder da equipe bateu na casa de Len, pedindo desculpas à mãe pela visita, e pediu para trazer rapidamente o garoto para a frente. Sua mãe ficou chocada ao ver seu filho coberto de sangue e perguntou o que tinha acontecido. O líder da equipe não sabia como explicar quando o encontraram naquela situação. Ele tirou uma bolsa, dizendo que o garoto a segurava com firmeza, então deveria ter algo importante dentro. Na bolsa estavam as ervas necessárias para seu pai. Sua mãe abraçou seu filho e rompeu em lágrimas. Vius recebeu notícias de seus subordinados de que o jovem Len derrotou sozinho o lobo ladrão Wolfen, a besta que estavam caçando.
A jovem ao lado dele estava incrédula, admirada por haver um garoto em seu território que poderia derrotar uma besta única. 2 meses se passaram, e Len sentou-se atentamente olhando para a espada demoníaca do ladrão em vez de uma espada. Ela se assemelhava a uma peça de armadura ajustada ao dedo. Ele nunca esperou que, ao derrotar o lobo-ladrão, adquiriria uma nova espada demoníaca. Len também voltou à floresta com um membro da equipe de Clausel para encontrar o tesouro deixado pelo lobo-ladrão. Ele planejava vendê-lo para contribuir para a vila, mas não tinha certeza sobre as implicações fiscais. A pessoa que acompanhava Len riu, dizendo que, como recompensa, a vila não precisaria pagar impostos este ano. O material do Wolfen, que ele vendeu junto com as ervas raras, foi comprado pelo barão a um preço alto. Para os próximos anos, a vila dele não só estaria livre de necessidades, mas prosperará. Seu pai ficou feliz ao ouvir sobre o tesouro, elogiando seu filho por suas realizações. Len disse que não era apenas sua conquista, era graças à ferida que seu pai tinha infligido que ele poderia derrotar a besta. Seu pai riu, satisfeito por ver que seu filho ainda era tão humilde quanto sempre. Ele afagou a cabeça de Len, dizendo que ele sempre fazia coisas perigosas que preocupavam seus pais, mas graças à bravura de seu filho, todos na vila estavam seguros, e assim, a vila sem nome voltou aos seus dias pacíficos. Num belo dia comum, Len voltou de fora e encontrou uma garota estranha que não era da vila. Ela perguntou se ele era Len Ashton. Ele achou que já tinha visto o rosto dela em algum lugar antes. Sim, este foi um encontro fatídico e o início de uma nova história. Lícia tirou 2 espadas, segurando-as enquanto perguntava a Len se suas feridas tinham cicatrizado. Ele largou a bacia em suas mãos e respondeu que estava totalmente curado. Mas por que ela o conhecia? Lícia, segurando sua espada, correu em sua direção, dizendo que era hora de começar. Len ficou surpreso, mas depois desviou facilmente do golpe de espada dela. Ela riu, elogiando por ser tão bom em desviar de todos os seus golpes, mesmo sem qualquer preparação. Len, ainda surpreso, perguntou por que ela começou a lutar de repente. Ele ficou surpreso com a habilidade forte de esgrima da garota, que era bastante perigosa. Lícia disse a ele para não se preocupar com sua segurança, pois em breve quebraria a espada dele. Len pensou que esse não era o problema principal e se perguntou se ela queria uma luta corpo a corpo. Ele achou isso um pouco problemático e, sabendo que precisava encerrar a luta antes que alguém se machucasse, rapidamente dominou Lícia no chão. Nesse momento, os homens de Vil chegaram, dizendo à jovem que era o suficiente de luta. Len olhou para eles com confusão e perguntou por que estavam ali. Lícia apresentou uma carta enviada em nome de seu pai para a família Ashton, elogiando-os por derrotar o lobo-ladrão e expressando as altas expectativas do barão por Len. Naquele momento, Len percebeu que a garota na frente dele era conhecida como a Santa Branca no jogo A Lenda dos 7 Heróis. Ela era a garota destinada a ser morta por Len no futuro. Ele não entendia por que ela tinha vindo à sua vila. Tudo ficou confuso, já que, na Lenda dos 7 Heróis, a Santa Branca não participa do grupo do personagem principal. Devido à sua aparência marcante, Lícia estava entre os personagens mais famosos e era conhecida por não se envolver romanticamente com ninguém. Lícia estava tomando chá na frente de Len. Depois de colocar a xícara de chá, ela perguntou se ele queria visitar a casa de Clausel. A razão de sua visita era confirmar a força de Len diretamente, mas depois da luta anterior, ela estava convencida de sua força e bravura. Mesmo que o desafiasse de repente, ele não estava com medo nem hesitava em revidar. Len, modestamente, disse que ela o estava superestimando, mas pediu desculpas, pois não podia ir para Clausel. Lícia sentiu que ele estava a evitando e perguntou se ele a detestava tanto assim. Len, agitado, negou e explicou que, se saísse da vila, seu pai seria o único a ficar para lutar se outro monstro aparecesse. A vila poderia ser destruída, e além disso, ele gostava realmente de viver na vila. Lícia e Vils ficaram para o jantar com os Ashton. Depois de comer, Leisha pegou novamente sua espada e seguiu Len. Len virou-se para ela, perguntando se ela queria se exercitar um pouco depois da refeição. Lícia sorriu, dizendo que ele foi rápido em entender e que deveriam começar imediatamente. Ela tinha permissão tanto de Vils quanto dos pais de Len, então não havia com que se preocupar. Len não esperava persuadir até Vils nessa questão. Ele olhou para a espada no chão sem intenção de pegá-la. Lícia o alertou que, se Len não pegasse a espada, ela ficaria na vila por mais tempo. Len, um pouco assustado, riu e explicou que também queria algum exercício. Lícia queria que ele entendesse que, se ela vencesse, ele teria que explicar suas razões e se preparar para se mudar para Clausel.
Se Len vencesse, ela voltaria para sua casa. Leisha parecia pensar que Len estava destinado a perder de qualquer maneira. Ela não podia esperar mais e começou a lutar. Lícia ficou surpresa que Len conseguia bloquear seus ataques sem se esforçar muito. Len perguntou por que ela não admitiria sua vitória se ela pensasse assim. Lícia odiava perder, especialmente como a Santa Branca. Ela não suportava perder para um garoto da mesma idade. Sua habilidade era uma sorte, melhorando sua força física e esgrima, e ela também usava a magia sagrada, tornando a derrota ainda mais insuportável. Len lembrou que a magia sagrada era extremamente poderosa, capaz de curar qualquer ferida. Ele sugeriu que ela deveria tê-la usado desde o início. Lícia sabia disso, mas usá-la sem permissão de Vils o deixaria bravo. Len pensou que Vils era realmente bem duro com a jovem dama, mas ele ainda venceu facilmente desta vez. Vils elogiou a luta deles, reconhecendo a vitória esmagadora de Len sobre a jovem dama. Ele não ficou surpreso, considerando que Len havia derrotado Wolfen sozinho. Em seguida, ele disse a Lícia que ela deveria perceber sua própria força e praticar mais. Quando Lícia partiu, Vils disse a Len que ele foi o estímulo para o progresso dela. Ninguém mais era páreo para ela, levando a sua arrogância. Lícia não conseguia dormir naquela noite e decidiu escrever uma carta para Len. Quando viram a carta, ele brincou que era como uma carta de amor. Envergonhada ao relê-la, Lícia achou que realmente soava como uma carta de amor. Decidiu não entregá-la a Len e destruí-la ao sair da vila. Em seu caminho de volta, ela colocou a carta no bolso, mas infelizmente a perdeu não muito longe da vila. Assim que o grupo de Vils partiu, outro grupo chegou. Eles estavam sob as ordens do Conde Given e trouxeram uma carta que ele tinha escrito para a família Ashton. Len lembrou que o Conde Given não tinha relação com a família Clausel. No entanto, como o Conde, seu posto era mais alto do que o de um barão, então Len não podia ignorá-los. Ele tinha acabado de mandar Alicia de volta, e agora se perguntava o que mais viria em seu caminho. O soldado do grupo de Given entrou na casa dos Ashton e anunciou orgulhosamente que o Conde Given tinha uma mensagem para Len. Ele valorizava muito as habilidades de Len e esperava que ele se juntasse ao seu serviço. Um membro da equipe de Clausel ao lado de Len se desculpou, dizendo que Len já havia recebido um convite da família Clausel. O soldado calmamente perguntou se Len já tinha dado uma resposta. Se não, não havia problema em ele estender um convite. O representante de Clausel, irritado, afirmou que, se quisessem convidar Len, deveriam passar pelo barão primeiro e, o mais importante, esta área estava sob a jurisdição da família Clausel. Embora seus postos fossem diferentes, o protocolo deveria ser seguido. O soldado disse despreocupadamente que entendia e voltaria novamente. O pai de Len, lendo a carta, se perguntou se até uma vila pequena como a deles estava sendo envolvida em lutas de facções do Império Leomel. Havia 3 facções, e todos os nobres tinham escolhido lados. A primeira apoiava a família real, mostrando respeito pelo Rei Leão. A segunda, a facção dos heróis a qual o personagem principal também pertencia. A terceira era a facção neutra, que respeitava ambos os lados e advogava pela paz, como o Barão de Clausel. Agora eles queriam uma vila pequena, sem muito valor estratégico, provavelmente parte de algum esquema. Muitos haviam tentado influenciar Clausel a se juntar ao seu lado. Len continuou lendo a carta, que mencionava a falta de força militar, provavelmente relacionada a Wolfen. Seu pai explicou que isso era altamente incomum, pois nunca haviam sido informados da falta de força militar antes. Len especulou que, com várias vilas vizinhas sofrendo danos significativos de monstros, a culpa poderia recair sobre a família Clausel. Ele perguntou ao pai se o Conde Given estava mirando nisso. Seu pai não conseguia acreditar que alguém usaria o caos para enredar o Barão Clausel. Len hipotetizou ainda mais que, ao fingir proteger o Barão da crítica, a facção dos heróis poderia estar tentando influenciá-lo. Ele simplesmente não sabia se esse plano era espontâneo ou premeditado. Todos entenderam a implicação. Se fosse premeditado, o incidente com Wolfen devia estar relacionado a Given.